15 de agosto de 1987, São Paulo, Brasil. Era noite. Uma daquelas noites comuns, mas que mudam tudo. Na altura do quilômetros 16 da rodovia dos Imigrantes, duas figuras foram vistas correndo. Segundo a versão oficial, um assalto tinha acabado de acontecer. Um deles conseguiu fugir. O nome dele era Fernando Ramos da Silva. Talvez você não reconheça de imediato, mas o Brasil inteiro já viu o rosto dele. Ele foi o protagonista de um dos filmes mais pesados da história do país. Um filme que mostrava a realidade brutal das ruas. E de alguma forma, a vida dele começou a imitar a própria história que ele interpretou. Mas o que aconteceu naquela noite? Até hoje levanta dúvidas. E talvez a verdade nunca tenha sido totalmente contada. Fernando corre como alguém que sabe que não pode ser pego. Ele conhece aquele lugar, conhece cada viela, cada atalho. Sobe em telhados, salta entre lajes, desaparece na escuridão da comunidade. Atrás dele, policiais. A perseguição é rápida, intensa, silenciosa. E então, ele entra em uma casa. Não era a casa dele, era de uma conhecida. O tipo de decisão tomada em segundos, quando não existe outra saída. Ele se esconde debaixo de uma cama, respiração acelerada, coração batendo forte, esperando que tudo passe. Mas não passou. Minutos depois, os policiais entram. E é aqui que a história começa a ficar estranha. Muito estranha. Segundo a versão oficial, houve troca de tiros. Um confronto. Mas existe um problema. Um problema que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Fernando foi atingido por 8 tiros. 8. Dentro de um quarto. Em um espaço fechado. Sem sinais claros de confronto. Agora pensa comigo. Como alguém troca tiros? Escondido debaixo de uma cama? Esse detalhe mudou tudo. Perícias levantaram dúvidas. Relatos começaram a não bater. Testemunhas apresentaram versões diferentes. E aos poucos, a história começou a se transformar. De confronto, para algo muito mais pesado. Muito mais difícil de aceitar. Existe um momento que torna tudo ainda mais perturbador. Segundo relatos, antes de morrer, Fernando teria implorado pela própria vida. Ele disse: "Não me mate, eu tenho uma filha para criar." Para por um segundo. Imagina essa cena. Um jovem, desarmado, sem saída, implorando. E mesmo assim, 8 tiros. Agora eu te faço uma pergunta. Se isso aconteceu dessa forma, isso foi mesmo um confronto? Ou foi outra coisa? Comenta aqui o que você acha. Eu quero ler sua opinião. O caso repercutiu. Não dava para ignorar. 3 policiais foram afastados. Depois, demitidos. A versão deles não convenceu. Mas mesmo assim, nenhuma resposta definitiva veio. Nenhuma conclusão que encerrasse o caso de verdade. E isso deixa uma sensação incômoda, de que algo ficou escondido. Mas talvez, a parte mais pesada dessa história, não esteja na noite da morte, e sim no que veio depois. Fernando tinha uma filha. Na época, ela tinha apenas 1 ano e 8 meses. Ela cresceu sem ele, sem lembrar da voz, sem lembrar do rosto em movimento, sem nenhuma memória real. Só histórias. E um vazio. Anos depois, já adulta, ela falou sobre isso. E o que ela disse? Dói. Ela não lembra do pai. Não sabe como era conviver com ele. Não sabe como era ser buscada na escola. Ou brincar no parque. Coisas simples. Coisas normais. Coisas que foram tiradas dela. E isso levanta outra pergunta. Quando uma vida é tirada, quantas outras são afetadas junto? Ela também fez perguntas. Perguntas que talvez nunca tenham resposta. Por quê? O que eles ganharam com isso? Como alguém consegue dormir depois de tirar uma vida? Silêncio. Essa história parece um roteiro de filme. Mas não é. E talvez isso seja o mais assustador. Fernando interpretou a violência nas telas, mas na vida real, ele acabou sendo consumido por ela. E agora eu quero saber de você. Você acredita na versão oficial? Ou acha que existe algo muito maior por trás disso? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode abrir um debate que muita gente evita ter. Porque no final, o que mais assusta nessa história não é só a morte. É a dúvida. A dúvida que nunca foi embora. A dúvida que ninguém conseguiu responder. Se esse tipo de história te prende até o final, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo casos assim. E se você chegou até aqui,
Provavelmente curte mistérios, casos sem resposta e histórias que dão nó na cabeça. Então já se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão ficar ainda mais pesados.